Então nós vimos primariamente a importância da comunhão com Cristo e de que a nossa comunhão, ela se diferencia de qualquer ajuntamento social, porque nós estamos irmanados em Cristo. O pastor falou isso hoje pela manhã. A unidade que nós temos, a sobrenaturalidade da igreja, uma comunidade de reconciliados, pessoas que estavam realmente distantes e foram aproximadas, né? Paulo chega a dizer, escrevendo aos Efésios, que antes nós não tínhamos Deus, estávamos sem Deus, separados, né? E o Senhor nos aproximou. Então, na sequência, percebam, extraindo a parte B aí da confissão, está a ênfase na comunhão dos santos, na sua horizontalidade. E estando unidos uns aos outros em amor, eles têm comunhão com os mesmos dons e graças e são obrigados ao cumprimento de tais deveres, públicos e privados, de uma forma ordenada, assim como contribuírem para seu bem mútuo, tanto no homem interior quanto exterior. E nós consideramos, na semana passada, né, ou seja, no dia 2, né, semana passada estávamos no retiro, que o vínculo do amor, ele vai nos trazer essa realidade. Ou seja, unidos ao amor de Deus em Cristo, 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós passamos a amar uns aos outros, para que não seja a nossa relação pautada unicamente em humanismo, predileções, afinidades, sentimentos humanos, ou partidarismos, pensando no contexto pecaminoso, até mesmo destacado por Paulo ao escrever aos Coríntios, onde alguns ali dizem que são de Apolo, de Paulo, de Pedro, enfim. Então, a importância de nós entendermos isso, que o verdadeiro amor por Cristo envolve imediatamente o amor por aqueles que estão em comunhão com Ele. Daí, a ideia, a filosofia anti-igreja, ela não se sustenta numa perspectiva cristã ortodoxa. Eu não preciso da igreja e eu vou para a igreja quando eu quiser, eu me sentir bem. Existem alguns crentes, né? Pelo menos a gente fala assim, porque se afirmam assim nominalmente, que veem a igreja apenas como o católico vê a missa. Vão ali por uma certa superstição espiritual, religiosa até, não, eu preciso estar junto ali com os irmãos, mas não conseguem entender a obrigatoriedade e os imperativos bíblicos da comunhão cristã. E aí é onde a confissão ela começa a afunilar naquilo que às vezes nós não gostamos muito, ou seja, de que não se pode amar a Cristo e não amar o seu corpo, sua esposa, sua noiva. O que é que isso significa? Eu não posso ser crente à parte da igreja. Não posso. E não existe isso. Eu não posso determinar para mim, ou seja, às vezes a pessoa diz assim, rapaz, eu já ouvi muito isso acontecer, e é muito comum hoje em dia. Eu não vou para a igreja nenhuma, que para a igreja é problema, é confusão. Eu prefiro estar visitando. Eu conheço pessoas assim, né? Já conheci. Eu vou no domingo para a igreja, tão bom. Vou no domingo para outra, às vezes não gosto muito. Mas eu estou indo, estou ouvindo a palavra. Isso não é de fato o ensino neotestamentário. De fato, o que nós percebemos, né, às vezes algumas pessoas, como eu falei, biblicamente estão equivocadas, quando querem encontrar alguns termos modernos na Escritura, mas não conseguem observar os princípios que dela emanam e que fundamentam esses termos que, criados pelos homens, apenas, vamos dizer assim, estão sistematizando as verdades que estão ali na Bíblia. Como, por exemplo, você não vê Paulo dizer assim, hall de membros, você não vê classe de membresia, mas você vê Paulo, por exemplo, dizer, escrevendo aos Coríntios no capítulo 5, que quem praticou tamanho ultraje, a imoralidade daquele jovem que possuía a mulher do próprio pai, Paulo diz, seja tirado do vosso meio. Então era delimitado, era reconhecido, a igreja de Corinto conhecia quem eram os seus e existia sim ritos de exclusão e de admissão. Certo? Isso é uma coisa, né? Ou seja, Paulo, por exemplo, vai dizer que nós devemos notar os facciosos. Escrevendo a Tito, Paulo diz que ao homem faccioso, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. Paulo diz isso. Judas, escrevendo na sua epístola, ele fala também que nós devemos nos compadecer de alguns que estão embaraçados, aborrecendo até a roupa deles contaminada pela carne e salvando-os do fogo. Ou seja, havia sim, 1 Timóteo capítulo 5, Paulo vai falar sobre a inscrição para a manutenção das viúvas. Lembra disso aí? Então Paulo diz, não seja o quê? Inscrita. Viúva que não for verdadeiramente viúva.
Aí ele vai dar os parâmetros de uma mulher de fato que deve ser amparada pela igreja. Havia sim inscrições, havia sim reconhecimento, havia sim aprisco. Então a igreja, ou seja, o crente, aquele que é salvo por Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, ele é remetido imediatamente a estar junto com aqueles que amam a Deus em Cristo. Por isso, as igrejas locais. Por isso, quando você vai ver Paulo escrever a igreja de Corinto, por mais problemática que ela fosse, Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele não fala que, quem sabe, seja uma igreja 70%, 60%, com os problemas que a igreja de Corinto tinha. Eu creio que se nós hoje conhecêssemos uma igreja dessa natureza, nós iríamos dizer, essa igreja aí está distante. Mas Paulo diz, a igreja de Deus. E o que dizer das 7 igrejas ali do Apocalipse, onde Cristo se dirige a cada uma delas de forma peculiar, chegando mesmo a dizer à igreja de Éfeso, que a mesma poderia ser fechada em breve, se não se arrependesse dos seus pecados. Então, cada igreja é tratada por Cristo, pelos seus santos apóstolos, e aí nós vemos a importância de nós estarmos juntos. Os benefícios que nós vemos disso, começamos a considerar, eu não vou ler aqui as referências que eu li na semana passada, adiantamos para os benefícios aqui, vamos só à frente. As referências, já vi com os irmãos, texto de Efésios, texto também de 1 Coríntios, e quero adiantar um pouco mais, considerando os benefícios dessa comunhão. Como membros de Cristo, eles não existem para si próprios, mas para Cristo e uns para os outros. Certo? Isso também é algo que é bem difícil para a gente. Por quê? O pastor citou hoje Provérbios 18, versículo 1, que diz assim, o solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Certo? Então, quem quer viver sozinho está indo na contramão das Escrituras. Verdadeira sabedoria. Porque o próprio Deus não subsiste sozinho. Ele subsiste em 3 pessoas. Não é? Já viu aquela questão assim, eu não gosto de gente, e de gente de igreja muito menos? Aí você diz assim para o irmão, pois são 2. Você também não, irmão? Não, é você e o diabo. Você diz, é você e o diabo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Às vezes a gente fica com essas máximas, né? Assim, e acha, gente de igreja é complicado e tudo. Isso não procede do Espírito Santo. Certo? E eu quero que os irmãos entendam de uma vez por todas isso. Quem dera fosse de uma vez por todas. Já falei isso várias vezes de uma vez por todas. Eu sei que é assim mesmo. Igreja é o local onde você será frustrado. Igreja é o local onde os seus ídolos serão esmagados. Igreja é o local onde suas expectativas não serão cumpridas. Porque igreja é a casa de Deus, dos filhos de Deus, mas não de filhos mimados. Isso é muito importante nós entendermos. Eu já falei isso para os irmãos, com reverência, repito, é a bagunça santa designada para aperfeiçoar o nosso caráter. Para você exercitar perdão, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade. Hoje, algum dos irmãos aqui já pode ter visto alguma grosseria de algum irmão. Por quê? Todos são pecadores. Às vezes eu dou bom dia para o irmão, tudo bem? Você tem que dizer que está, não é, pastor? Vamos, meu Senhor. Vai com Deus, irmão. Deus me guarde. E se ele me pegar numa veneta ruim, né, também? A pessoa diz assim, irmãos, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. Tem que aprender a sofrer pela igreja, na igreja, para a glória de Cristo. Cristo morreu pela igreja. Você não quer sofrer nenhum abuso por ela? Isso é uma coisa tão assim, porque, olha, irmãos, nós temos que mudar nossa mentalidade com isso. Nós vivemos como membros de Cristo, né? E nós precisamos entender que nós não existimos para nós mesmos, mas para Cristo e uns para os outros. A gente tem muita dificuldade com isso. Né? Pode ter certeza, eu digo aqui para os irmãos. Acho que eu não vou exagerar aqui não. 99% dos problemas que eu tenho que resolver como pastor aqui são problemas de relacionamento. 99%. Tem que estar apartando briga.
Porque, não, mas fulano, não, mas aquele, mas pastor, não, eu estou triste com isso, eu estou incomodado com isso, eu estou perturbado com isso. Aí vai deixar de vir para a igreja por isso? É mesmo, irmão. É mesmo. Não, porque se eu não fui considerado nisso, eu não fui respeitado nisso, eu tenho história nessa igreja, eu tenho nome nessa igreja. É mesmo. Me ajude, irmão. Você não está aqui não é por Cristo, não. Você não está aqui não é pela palavra, não. Você não está aqui não é pelo Evangelho, não. É, pastor, mas também é importante que as pessoas... Sim, você não está cuidando. Olha a sua imaturidade, irmão. Você não está conseguindo perdoar, exercitar o perdão, e você está cobrando que o irmão é imaturo com você. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? Tá bom, não dá não? Quantas vezes? Vezes 7. Dá quanto? 490. Mas não é para ir diminuindo, não. 489, 488, 487. O que Jesus está fazendo ali é usando de hipérbole. Não existe nenhum limite para o perdão, porque você nunca vai conseguir contar o tamanho do perdão e dos pecados pelos quais Cristo morreu por você. Nós temos que parar com isso. Então, é aquela questão, assim, uma igreja madura é uma igreja que caminha para essa compreensão e que vive essa compreensão. Vive essa compreensão. As pessoas chegam para mim e dizem assim, eu ouço muito isso, mas pastor, isso acontecer no meio da igreja? Eu disse, sim. Aqui é um local onde pecadores se reúnem. Mas não pode, eu vejo isso no mundo. Mas a igreja é tirada do mundo. A igreja está no... Aliás, ela nem é tirada do mundo. No sentido de, né? Não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E muitas das vezes, irmãos, eu vejo as piores absurdidades acontecendo dentro da igreja. Mas uma coisa nós temos que aprender. A ter o foco no autor e consumador da nossa fé. E é muito importante o equilíbrio vir nisso aí, que você não se torna nem cínico, nem melindroso. O melindroso, com tudo, ele se incomoda. E o cínico, eu quero ver a palha voar. Né? Eu escuto isso aí, rapaz, eu quero ver o negócio. É bom que esse pessoal já aprende, eu quero ver o destroço. Eu já vi. Eu estou orando para que Deus faça assim. Eu disse, vamos assim. Sim, eu estou. Irmãos, o que eu ouço, com o que a gente tem que lidar, eu tenho que lidar há 20 anos com essa realidade de igreja, eu digo assim, meu Deus, só o Senhor mesmo para guardar o nosso coração. De continuar no propósito da palavra, do louvor, engrandecer o Senhor, e amar os irmãos. E amar os irmãos. E continuar amando a igreja. Porque Romanos 5,8 foi também citado hoje pelo pastor. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Deus lhe amou no seu pior. E você só quer se relacionar com as pessoas que corresponderem ao melhor das suas expectativas. Não pode ser assim. O provérbio diz que ferro com ferro se afia. E eu gosto sempre de pensar nisso. E a faísca sobe. E a faísca sobe. Mas só os irmãos aqui, igual só os espadachim. Tchim, 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 tchim. Às vezes eu vejo aqui os irmãos, né, eu vejo assim, as coisas, eu fico só orando, meu Deus, ajuda e tudo. A igreja é uma expressão, aliás, a expressão poderosa de Deus na face da terra. Juntar uma quantidade de pecadores como essa que nós temos aqui, e nos mantermos no mesmo propósito, glorificando o mesmo Deus, nos perdoando pelos nossos pecados, caminhando junto, com graça sobre graça, irmãos, isso é poder de Deus. Nós precisamos aprender a viver isso aí. Algumas referências que nós consideramos, né? Pedro diz aí, servir uns aos outros, conforme o dom que receberam, né? Cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a ideia aqui é realmente de mordomos e de administrarmos o que Deus nos confiou, não para benefício próprio, mas para benefício da coletividade. Paulo vai dizer em Romanos 14, 7 e 8, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, entenda, você foi chamado para renúncia. Você foi chamado para resignação. Você foi chamado para mortificação. Você foi chamado para a cruz. Você foi chamado para negar-se a si mesmo. Aplique isso no contexto da igreja. Por que a gente não consegue fazer isso? Por conta de que nós não conseguimos ruminar a teologia no que concerne a aplicabilidade dessas verdades
para a nossa vivência com os outros. Né? O animal que rumina, ele mastiga, engole, né? Depois ele faz o quê? Traz de novo a boca, né? Para ruminar e ser o processo melhor. Eu creio que a maioria de nós ainda estamos com algum problema digestivo como ovelha, porque a gente só engole a primeira vez. Aí a gente nega-se a si mesmo, a gente, amém, amém. Aí você está sentado no banco, uma pessoa senta e te aperta no banco. Não tem a pessoa que chega incômoda, né? Não é normal. Tem irmão que é sem noção. Tem. Está 4 pessoas no banco. Eu disse, não, mas cabe mais um. E você, irmão, não cabe. Irmã, com licença, e senta no meio e aperta todo mundo. Aí você, o diabo já está se manifestando. Né? Aí, o que acontece? Foi Deus que colocou esse irmão e essa irmã sem noção para fazer você uma pessoa melhor. Irmão, entenda, e esse irmão vem igual a míssil teleguiado. É para você, é seu. É sua essa bênção. Receba. Né? Tem coisa que eu quero fugir, irmão. Tem coisa que eu quero fugir, mas não tem como. Então, nós temos que entender isso aí. Certo? Então, você não vive para si mesmo, não existe isso. Aprenda essas realidades. Deixe de ser melindroso com essas coisas. Certo? O irmão, às vezes eu escuto assim, irmão fulano, o irmão da portaria, né? A pessoa não está mais aqui, eu vou contar isso aqui. Olha como é interpretação. Eu, certa feita, estava aqui, aí um irmão até falou para mim, me lembrou, né? Não está aqui, está olhando para mim. Ele disse assim, pastor, acho tão bonito aquele momento assim, na igreja, está lendo a Bíblia, oração, os irmãos pararam para não ficar aquele movimento, né? E tal, e tudo. Assim, porque às vezes os irmãos estão lendo a Bíblia, o irmão está passando, taca a Bíblia do irmão que não passa, né? Ou na oração o irmão está orando, leva uma cotovelada, irmão, chegou o Anderson Silva, né? Aí diz, então, está na hora da leitura, da palavra. Aí o irmão segura ele na porta e diz, irmão, guarda só um pouquinho. Aí eu disse, é verdade, eu já vivenciei esse contexto também. Vamos aplicar isso aí. Aí deu uma orientação, a gente orienta os irmãos da recepção. Aí uma pessoa que saiu disse assim, a igreja está virando uma seita. Estão impedindo o meu direito de ir e vir. Pois eu cheguei na porta, eu fui no banheiro, quando eu voltei, o irmão disse, não pode entrar não. Eu taquei a mão na porta. E disse, eu entro aqui porque eu sou membro dessa igreja, eu tenho direito também. Rapaz, o homem é um Pablo Escobar, né? Olha a mentalidade da pessoa. Olha a mentalidade. A pessoa é tão grande, ela tem um ego tão grande, que ela não pode receber um espere. Está entendendo? Olha com o que a gente tem que lidar. Aí, não, isso aí está acabando, não sei o que e tudo. Né? Como é que pode? Né? Eu lembro que quando a gente foi fazer um tombamento, toda a igreja tem que ter, né? Na época, aí eu vi recentemente, a igreja está uma empresa botando a etiqueta em tudo que é lugar, está perdendo a noção de espiritualidade. Vamos, a gente precisa saber quantas cadeiras tem. Às vezes uma cadeira até levada para algum evento, esquece lá, é da Igreja Batista de Parquelândia, vamos devolver a cadeira à mesa. Tão simples. Então, veja como funciona, pecaminosamente, as mentes. E com que a gente tem que lidar com uma questão de um ensimesmamento, vamos dizer assim, exagerado. Sabe? Eu digo assim, os irmãos perdem a oportunidade de viver uma vida tão simples, que é o quê? Chegar na igreja, adorar, louvar o Senhor, ter comunhão com os santos, comer o pão, beber o vinho, ser batizado se ainda não for, né? Contribuir com a obra de Deus e voltar para a sua casa em paz. Eu digo assim, mas a pessoa vem para a igreja. Contabiliza comigo aí. Se você vier só no domingo, pela manhã, domingo à noite, na quarta-feira, eu vou arredondar 2, 4, 6 horas. A semana tem quantas horas? Vamos lá. 3 dias, 72 horas, né? Vamos fazer 6 dias, 144 horas. Está certo? 6 dias, 72 horas. Mais 24, dá quanto? 198, é isso? 168, obrigado. 168 horas.
Quantas horas a gente passar aqui? 6 horas. Se fosse 10%, seria o quê? 16 horas, né? Menos de 10%. 5%. Porque vamos botar que você dê 4% do seu tempo para as reuniões de culto, considerando que 70% da igreja não participa da reunião de oração ainda. Então, você dedica 4% do seu tempo para conviver na igreja. E ainda cria problema. 4%. Passar 4 horas no domingo, 2 pela manhã e 2. Irmãos, otimize o seu tempo para a glória de Deus. Olhe para o Senhor, abra a sua Bíblia, cante, louve. Quando tiver qualquer problema que demandar você sofrer o dano, sofra. São só 4 horas. Não, mas tal e tudo. Irmãos, é tanta coisa, se os irmãos observarem que se cria de expectativa, que prejudica. E que a gente poderia estar avançando. É por isso que Paulo e o escritor aos Hebreus vai dizer assim, eu queria ter falado com vocês, né, principalmente ao aos Hebreus, coisas mais elevadas. Mas vocês estão ainda aí no princípio. Né? Ou seja, tenho que estar falando das mesmas coisas, porque vocês não progridem para a maturidade. Veja só, a princípio as obrigações são apresentadas em termos amplos e genéricos, na primeira parte da declaração, da confissão. Ou seja, nós compartilhamos o benefício, a influência dos dons e das graças uns dos outros. Certo? E há tanto compartilhamento quanto o quê? Obrigação. E essa palavra no dia de hoje, hein? Obrigação, que a confissão fala. São obrigados. Que é isso, pastor? É bem o Senhor que vai mandar em mim. Esse eu não quero nem apanhar, né? Sou eu não. É Cristo que é o rei da igreja. Na igreja nós vemos o tríplice ofício de Cristo atuando. Como profeta, na pregação da palavra. Como sacerdote, não é? Nos ritos, ou seja, no batismo, na ceia. E como rei, através da disciplina. Com ordem para a igreja. Estabelecendo os de dentro, os de fora. Estabelecendo a conduta. Estabelecendo o comprometimento. Né? O compromisso que o crente faz quando diz, eu sou membro dessa igreja. Então, se eu sou membro dessa igreja, eu tenho que pensar que tudo que eu faço como crente, eu estou levando o nome de Deus, né? Ali está o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O sumo sacerdote tinha uma lâmina de ouro por cima da mitra, escrito santidade ao Senhor. Ou seja, não tomar o nome de Deus em vão está atrelado a essa realidade. Onde eu vou, eu levo o nome de cristão. E levo o nome de cristão. Os irmãos veem no sentido geral aí. Quando acontece um crime, como nós mencionamos aqui, que aconteceu recentemente lá pela região ali de Quixadá, não foi? Quixeramobim, né? O mundo vai dizer assim, os crentes, não é? Não é verdade? Infâmia, está vendo aí? O mundo, olha aí, os crentes. Aí quando identifica, ele é crente, e é lá da Igreja Batista Parquelândia. Reformado. Calvinista. É. Então nós trazemos infâmia à honra de Cristo e comprometemos o Evangelho. Então, por isso que Paulo vai dizer, eu não botei esse texto aqui, abre comigo em 1 Coríntios, olha. Paulo vai dizer assim, olha. 1 Coríntios, capítulo 6. Isso aqui é tão forte. Paulo diz assim, 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Você já parou para pensar, irmão? Seu corpo faz parte do corpo de Cristo, são membros de Cristo. Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não, diz o apóstolo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta, forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois na sua carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.
fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 3, volta comigo. Então, perceba aqui uma coisa. Não é? Eu digo assim que às vezes a gente rechaça algumas coisas para depois a gente retomar com propriedade. Eu falei aqui já para os irmãos isso. Lembra daquele corinho? Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, mãozinha com o que toca. Cuidado, pezinho. Para as crianças. Cuidado, mãozinha com o que pega. Né? Tan, 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 né? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha com o que fala. Falta essa percepção para nós ou não? Quando você está no seu trabalho, na roda de conversação com seus amigos, e você ri de uma piada imoral, você acha que não está prejudicando a igreja? Quando você acessa um site pornográfico, e os seus olhos, você é membro da igreja, você acha que isso não está afetando a igreja? Está afetando a Cristo, você é membro do corpo de Cristo, e consequentemente também a igreja. Tudo que eu sou, que eu faço fora daqui, repercute aqui, em todos nós como crentes. Quando Acã pecou, está lá em Josué capítulo 7, se não falha a memória, eles tiveram uma vitória, né, monumental contra Jericó, e Acã vai e pega das coisas que foram condenadas a Deus para serem destruídas. Ouro, né, uma capa e tudo, e esconde. Aí quando eles vão enfrentar Ai, a cidade de Ai, eles dizem, não, vamos dar pouca gente ali, Deus está com a gente. Amém. Morreram vários israelitas. Josué se prostrou e disse, meu Deus, foi que houve, você nos abandonou. Aí ele ficou clamando junto com os anciãos e ele disse, o povo Israel pecou. Ele não diz Acã pecou. Ele diz Israel pecou. Aí Josué, Israel pecou, aí foi, tirou sorte das tribos, chegou na tribo, chegou na família, chegou diante de Acã e disse, meu filho, dá glória a Deus. Ou seja, confessa o teu pecado. E ele disse, não, realmente eu fiz isso, aquilo, outro. Pronto. Morreu ele, a casa dele, foram queimados, mortos, como juiz de Deus. Deus retirou a sua ira que estava sobre o seu povo. Nós achamos que isso não acontece hoje. O que é que Paulo diz? Quando um membro sofre, o que é que ele diz? Todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos são o quê? Honrados também. Ou seja, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. No contexto da ceia, Paulo vai dizer, essa é a razão porque há entre vós muitos fracos. Ou seja, a igreja ela é constituída de muitas pessoas fracas. Por quê? Porque não comem o pão e bebem o vinho com discernimento. Paulo diz doentes e não poucos que o quê? Dormem, que é um eufemismo de Paulo dizendo que Deus estava recolhendo muitas pessoas em Corinto por conta da sua vida de desobediência oculta. 1 Coríntios 3, Paulo vai dizer assim, né? Versículo número 16, não sabeis que sois santuário, mais uma vez, de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja, Paulo está falando aqui na segunda pessoa, se dirigindo à coletividade, não sabeis que sois vós, santuário do Espírito de Deus, e ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois o quê? Vós, é o quê? Sagrado. Então, eu tenho que entender as minhas obrigações como crente. Eu estava passando com a minha esposa, numa avenida aqui, e vi um cidadão que eu conheci na minha mocidade. E eu lembro que quando ele chegou na igreja, eu era jovem, ele também. Eu cheguei primeiro, assim, né, cronologicamente aí, e ele estava no mundo, a gente conhecia ele e tudo, via ele no mundo, bebidas, drogas, e ele se converteu e foi assim uma coisa que a gente ficou tão feliz. Veio para a igreja, a pessoa muda, né? Crente, semblante, tudo sai daquele contexto. Conhecer uma jovem na igreja, que a gente conhecia a família também, família crente, ficamos felizes no relacionamento. Mas sim, por fim,
se envolveu fornicação com essa jovem, uma vida íntima, fora do casamento. Isso desandou a vida dele, ele saiu da igreja. Irmãos, isso tem, sabe quanto tempo? Eu acho que isso deve ter mais de 20 anos. E eu sempre fiquei impressionado. Quando eu vejo ele, sempre me vem a lembrança do bom momento da conversão dele. E aí, eu tentei, falei com ele algumas vezes, tal, tudo. E falava com ele, o nome dele a gente chamava também, de forma carinhosa, como a gente tratava ele, né? E aí ele ouvia aquilo ali com respeito, ele disse, não, mas ele não queria. E eu fiquei assim, meu Deus, mas como é que pode isso? Claro que eu ainda não tinha compreensão da soberania de Deus, calvinismo, no que concerne a graça irresistível. Mas ele sempre tratou com muito respeito também, assim, sabe? E aí eu lembrei de um texto, agora de Atos, abre comigo em Atos, que eu vou dizer uma coisa aqui, talvez você se assuste com o que eu vou lhe dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Porque minha esposa, ela disse uma coisa que eu disse assim, é mesmo, né? Ela disse assim, pelo menos ele teve a decência de não ficar na igreja vivendo uma vida de pecado. Aí eu ouvi isso aí, eu olhei assim, é mesmo, né? Porque tiveram outros jovens que passaram tanto tempo na igreja e deram trabalho. Casaram com pessoas, a gente conhece a história, vidas destroçadas, casamentos desfeitos, mas ficaram na igreja, ficaram. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, depois que Ananias e Safira são mortos ali pelo Espírito de Deus, o texto diz, na sequência, talvez alguém disse assim, vixe, rapaz, vamos pensar aqui de forma humana, rapaz, morreram 2 pessoas lá na Parquelândia, ó. Quero uma conversa com uma igreja dessa, né? Não. Quem vai para lá? E eles ainda deram o valor da propriedade e ainda morreram. Mas pode contribuir com a campanha, não vai morrer não, viu? Aí você vai dizer assim, rapaz, pensando de forma aqui humana, isso é um marketing totalmente ao contrário, né? Não é não. A igreja está crescendo e tudo, aí vem 2 pessoas, Ananias e Safira, mente diante dos apóstolos. O que é que Deus faz? Mata todos os 2. Meu Deus, e agora? O texto nos diz no versículo 11 de Atos 5. E sobreveio grande temor a toda a igreja. E todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Atos 5, 11. Veio temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desse acontecimento. Na sequência, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Veja, isso não impediu a obra de Deus. Isso não impediu os apóstolos de continuarem pregando, fazendo sinais. Isso não trouxe nenhum demérito à igreja. Mas o versículo 13, aí eu lembrei do que minha esposa falou. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhe tributava o quê? Grande admiração. Então a pessoa diz assim, rapaz, eu gosto mesmo eu estou aqui, eu gosto de uma pessoa, mas assim, Bíblia, oração, rapaz, eu digo, seja sincero. Seja sincero quanto a isso. Isso é algo muito grave. Ficar ouvindo o Evangelho, ficar ouvindo a palavra sem uma vida de fato transformada, é juízo sobre juízo. Então, esse cidadão que eu vi, hoje ele já, eu conheci com jovem, passei por ele, acho que foi ontem, foi anteontem, aqui na... Estou apontando certo? Não sei. Essa aqui é Humberto Monte, né? Pronto. Foi lá no comecinho, ali perto do G. Barbosa, passei no carro, aí eu olhei, eu falei, mas olha fulano, tal. O restante não ousava se ajuntar à igreja.
porque tributava admiração, não, ali é E eu conheci pessoas que disseram, rapaz, eu já fui na igreja, já fui crente, passei tantos anos, mas não dá para mim não, mas assim, é um povo decente, é um povo sério, eu não gosto nem que brinque com essas coisas não. Já ouvi isso aí, pessoa falando, afastado da igreja. Aí eu disse, opa, coisa séria. Mas irmãos, ouvir a palavra, não é? Sem realmente considerar temor a Deus, a comunhão dos santos, a obrigação que temos, as obrigações que temos, é algo muito grave. E veja na sequência, sim, mas então esse povo ficou com medo, ninguém é mais para a igreja. Não, versículo 14, e crescia, o que está escrito? Mais e mais. A multidão de quê? Crentes. Como Deus age, né? Como Deus age, como Deus faz as coisas e como nós achamos que, né, as coisas não são como nós pensamos, né, irmão? Então, há obrigações. Então, a sua vida, ela implica na minha vida implica na sua vida. Constantemente, as Escrituras, em vários textos das Escrituras, nós vamos encontrar, consolai-vos, pois, uns aos outros. Eu lembro de um pastor que falou que fez uma série de sermões baseados exatamente aqui nessa questão aqui, né, uns aos outros, observando. Veja, 1 Tessalonicenses 5,14, exortamos também, irmãos, que admoesteis os submissos, consoleis os animados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Veja aí também Romanos 1:12, Paulo fala, isto é, ele como apóstolo, ele como homem que viu a Cristo, ele via a necessidade da comunhão com a igreja e a obrigação que ele tinha para se reportar a ela. Paulo nas suas viagens missionárias, que foram 3 registradas, e ainda tem a viagem para Roma, Paulo todas as vezes fazia o circuito pela Ásia Menor e voltava para Antioquia. Paulo era membro da igreja de Antioquia, está lá em Atos 13. Ele saía, pregava, voltava, prestava conta. Ele não ficava por aí, vinha para a igreja só dentro de 30 dias. Tem gente que só vem para a igreja há 30, 60, 90 dias. Tem gente que espera os 45 minutos do segundo tempo. Opa, já estou com 89, quanto é? 120 dias, estou com 118 dias, vou para a igreja que renova de novo, já posso ficar mais 3 meses ausente de novo. Paulo era crente, Paulo se reportava à igreja, Paulo não fez missão isolado. Tem gente que quer ser missionário a parte da igreja, tem gente que quer fazer projeto a parte da igreja, canal no YouTube, pregador, teólogo, né? Hoje em dia é teólogo, mas não está na igreja. Não presta contas à igreja. E o que é prestar contas? Estamos aqui, irmãos, juntos. Como é que você está? Onde é que você está andando? O que é que você está fazendo? Todos os Hebreus vai dizer, Hebreus 10:25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Paulo, né? Por que não? Então, nós temos obrigações na realidade espiritual e temos obrigações na realidade física também. Tanto que a confissão vai dizer isso, como nós lemos ali. Então veja, 1 João 5, 17, 18, o apóstolo vai dizer, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não mesmo de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Escrevendo aos Gálatas, Paulo também diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, o que a confissão está destacando é que nós temos obrigações espirituais uns para com os outros e obrigações físicas também. Obrigações físicas, de manutenção, de acompanhamento, saber como está a igreja. Então, veja como tudo isso aqui é importante, como a igreja é esse oásis, essa dádiva. Né? Nós temos a questão, enfim, de contribuição, alimentos, enfim, assistência aos santos, como nós falamos aqui para a igreja. Procuramos, nesse sentido, estar atentos, mas sempre estamos ouvindo. Às vezes chega um irmão participa, pastor, tem tal situação, partilha minha, eu partilho pastor Ariel. Às vezes fala com a irmã Helene, algum irmão, algum diácono, me participa, pastor, tal situação, a gente vai à igreja. E até sobre isso, que nós vamos falar mais no nosso próximo encontro. Por quê? Porque nós temos que ter o cuidado. Veja que a confissão coloca o bem-estar espiritual, ou seja, estar presente nos cultos, orar, ler sua Bíblia, conduzir sua vida com testemunho cristão. E ela fala na sequência da ajuda mútua, mostrando que a igreja tem que ter o cuidado para não cair no socialismo. Tem igreja que faz da assistência aos necessitados uma meta ao ponto de tirar o foco da igreja.
Tem igreja aí que vira ONG. Tem igreja aí que se preocupa mais com as questões sociais. Estou dizendo que isso não seja correto, né? Mas eu gosto muito do exemplo de Spurgeon, deixar só aqui o gancho para a próxima aula. Que a igreja Spurgeon ali no tabernáculo tinha milhares de membros. E Spurgeon trabalhava com projetos em paralelo. Orfanato para meninos, orfanato para meninas, escola de pastores, né? Eu acho que outras coisas. A esposa de Spurgeon trabalhava com... Isso hoje em dia que a editora Fiel faz, adote um pastor, ela envia livros, os irmãos já ouviram falar desse projeto? Eu já fui abençoado por esse projeto também. A esposa de Spurgeon fazia isso aí, no século XIX. Pegava os livros dele, as pessoas ofertavam, ali ela fazia, produzia, comprava, né, e enviava os livros de Spurgeon para várias pessoas no mundo. Então, tudo isso é importante? Sim. Mas nunca comprometendo a missão da igreja. Nunca nenhuma obra para-eclesiástica pode ser a visão da igreja. Nunca. Você pode ter esses trabalhos, mas eles sempre estarem aqui exatamente como a palavra especifica, para, ao lado, mas nunca ser o foco, a meta da igreja. É por isso que nós temos que ter cuidado com isso. Certo? De repente, você diz assim, né, já vi acontecer isso aí. Acontece, enfim, várias coisas. Escola mesmo de ensino, hoje em dia é ensino infantil, né? Vem mais do que depois? É Fundamental 1 e 2, né? No meu tempo era maternal, jardim 1, jardim 2. Era até a 8ª série, tinha a festa da 8ª série, né? E o 2º grau, né? Hoje em dia mudou tudo. Às vezes, eu lembro que uma pessoa, eu já li em algum lugar que os reformadores diziam, a igreja é uma escola, para educar as pessoas. Não tenho nada contra isso aí. Educação, claro, avanço. Agora, isso jamais pode substituir a visão da igreja. De ser, a igreja virar aquilo ali. Jamais. E isso acontece com qualquer projeto que nós possamos estabelecer. Sabe? Acontece. Eu já vi, nosso tempo, né? Um minutinho. Eu já vi, aconteceu mesmo no Rio de Janeiro, um pastor que eu li um livro dele, e até indica esse livro. Depois desse eu não indico outro não. O nome do livro é As Dimensões da Espiritualidade Reformada. Esse livro é um livro, se não falha a minha memória, parece que é uma dissertação de mestrado desse pastor, analisando a espiritualidade baseado nos sermões do Dr. Lloyd Jones em Efésios. O Dr. Lloyd Jones tem, eu acho que são 7 ou são 8 livros, em Efésios, sermões, e ele trabalhou observando as dimensões de uma espiritualidade reformada. Excelente esse livro. Eu li esse livro faz muito tempo, nem reli, porque ficou aquele né, gosto assim bom, aí pronto. Mas depois o homem entrou nas questões, né, de socialismo, inverteu a visão da igreja, saiu desse contexto, porque tem que cuidar exatamente do pão, né? E Jesus, quando foi buscado pela multidão para ser feito rei, por ter multiplicado o pão e o peixe, foi o que ele fez? Fugiu. Porque o reinado de Cristo não estava atrelado, primariamente, a suprir as demandas desse mundo ainda corrompido. Certo? E, concluindo, aqui, quero só ler para deixar próximo dia 16, aliás, dia 23. Os santos, por meio da profissão de fé, são obrigados a manter uma santa associação e comunhão no culto de Deus. Certo? Não é uma opção, culto, crente, isso aí é uma obrigação do crente. Interessante isso. Pastor, eu tenho que ir para o culto porque eu quero, de coração. Então, você não entendeu a grandeza de Deus, porque seu coração não está querendo isso, não? E na realização de outros serviços espirituais que tendem a sua mútua edificação, como também no alívio de uns aos outros em coisas materiais, de acordo com suas diversas capacidades e necessidades, em conformidade com a norma do Evangelho. Nós vamos considerar também a maneira correta de ajudar os irmãos que precisam de ajuda. Porque também existem muitas pessoas que se aproveitam da boa fé da igreja e realmente chegam a espoliar e a querer despojar a igreja. Veja que diz, embora essa comunhão deva ser exercida especialmente no âmbito familiar e das igrejas, ainda assim, conforme Deus ofereceu a oportunidade, deve ser estendida a toda a família da fé, mesmo a todos os que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Entretanto, a comunhão de uns com os outros, como santos, não destrói nem infringe o direito ou a propriedade de cada pessoa em seus bens e possessões.
Belo isso, né? Porque, de fato, quando alguma religião começa a entrar na sua conta bancária e delimitar ou determinar o que você tem que fazer com seus bens, isso já se caracteriza o quê? Uma seita. Certo? Cada um partia o pão, a Bíblia diz, o que é que está escrito lá como? De casa em casa. Cada um mantinha a sua casa. Quem tinha alguma coisa a mais, quisesse doar, era outra história. Mas as casas eram mantidas, a particularidade era mantida, a privacidade era mantida, e a ajuda era feita com a norma do Evangelho, com sabedoria, para a glória de Deus. Amém?